É importante que o consultor tenha metodologias e processos de consultoria muito bem definidos. Por que isso é importante? Porque os processos e as metodologias, quando você tem isso bem definido, isso vai então te dar um arcabouço, né, do que vai ser a sua consultoria, te dando uma direção para você executar as suas consultorias. Quando você não tem essa direção, você não tem metodologia, você não tem processos definidos, você entra no trabalho sem saber exatamente o que você vai fazer, sem saber exatamente como que você vai começar aquele trabalho. Você só tem lá uma demanda do cliente, né, o que o cliente quer que você faça ao final, né, que você entregue ao final um determinado resultado, mas não sabe por onde começar. E aí você começa tentativa e erro, né? Entra no cliente fazendo, vou entrar por esse caminho aqui, vamos ver se dá certo. E aí você vê que não dá, aí você começa de novo por um outro caminho, e aí você vai se perdendo. Daqui a pouco o cliente também começa a te pedir um monte de coisas a mais, além daquilo que você precisava fazer de fato. E aí você começa a entrar nessas demandas, tentar resolver essas outras demandas extras do cliente e fazendo você se perder no seu trabalho de consultoria, né? Você começa a fazer muito retrabalho, gasta mais tempo do que precisa. E aí quando você gasta muito tempo também, mais tempo do que precisa para resolver para executar a sua consultoria, o que vai acontecer? Você perde lucratividade. Por que perde lucratividade? Porque gastar mais tempo quer dizer que você aumentou o custo com mão de obra. Você gastou muito mais horas do que era necessário, de fato, se você tivesse processos muito bem definidos para fazer o seu trabalho de consultoria. E aí, então, aumentando o custo de mão de obra, a sua lucratividade vai diminuir ou até mesmo, dependendo do caso, pode até chegar ao prejuízo, né? Você sair daquele projeto de consultoria no prejuízo. Então, processos internos e metodologia não é burocracia, como alguns falam. Não é perda de tempo, pelo contrário, é ganho de tempo. Quanto melhor você tiver estruturado os seus processos internos, né, os seus processos de trabalho, mais eficiente você vai ser. Por quê? Porque você vai ter direção. Você vai saber, quando você entra no cliente, você sabe exatamente por onde começar, o que você tem que fazer, como conduzir. Então você vai ter as suas metodologias também claras, você tem os processos, o que fazer, como fazer, você tem suas metodologias para executar aquelas atividades que você definiu nos seus processos, e aí então você vai ser super eficiente com a prática, né? Cada vez mais você vai ser cada vez mais eficiente na execução dos seus trabalhos de consultoria, logo vai ter mais lucratividade no seu trabalho. Quanto mais eficiente, né, você for na execução das suas atividades, mais lucrativo você vai ser, mais lucrativo vai ser os seus projetos de consultoria. Isso eu coloquei do ponto de vista do consultor, né? O efeito que tem do consultor não ter metodologias e processos definidos. Agora, também não ter metodologia, o consultor não ter metodologias e processos definidos, causa também um efeito no cliente, que é muito, muito importante também. Que depois esse efeito no cliente vai impactar no consultor de novo, vai voltar para o consultor, né, esse efeito. Mas qual é esse efeito que causa no cliente? O consultor, ele não tem metodologia, ele acaba se perdendo, como eu falei antes, né, dentro do processo, dentro do trabalho de consultoria, e isso queima a imagem dele como consultor frente ao cliente. O cliente começa a olhar para o consultor e pensa assim, esse cara está perdido, ele não está sabendo para onde ele vai, ele não está sabendo nem por onde começar, ele vai se perder. Será que ele vai me entregar aquele resultado final que estou imaginando e que a gente combinou de entregar? Ou será que ele vai entregar, mas vai entregar num prazo muito maior do que foi combinado? Será que eu vou ter que arcar com esse prejuízo, né? Ele vai acabar me cobrando mais porque gastou mais tempo do que devia, e aí eu vou ter que arcar com esse custo de mão de obra extra. Essa imagem do consultor, então, ela vai sendo desgastada frente ao cliente. E quando essa imagem do consultor ela é desgastada, isso começa a gerar então desconfiança no cliente. Todas essas desconfianças, elas começam a aparecer na mente do cliente. Quando ele começa a ter esse tipo de desconfiança, a gente tem que sempre lembrar que a consultoria é um serviço de confiança.
né? Perder confiança no consultor, quando o cliente perde a confiança no consultor, é o fim para o consultor. Para o consultor recuperar a sua imagem é muito difícil, porque quando o cliente vê, desconfia, não tem confiança, ele não quer contratar, ele não vai querer contratar o consultor. Ou se ele contratou, ele vai ser o último trabalho e nunca mais o consultor vai conseguir fechar negócio com esse cliente. E pior do que isso, né? Não só com esse cliente, mas ele vai ser instrumento para espalhar essa imagem ruim do consultor, né? Então, quando alguém perguntar, você conhece esse consultor? Ih, cara, esse consultor aí é todo perdido, ele faz as coisas, não sabe exatamente o que está fazendo, e não tem um processo, não tem processo definido, ele não sabe, ele entra e fica perdido, gasta mais horas do que deveria, não é eficiente e no final não entrega aquilo que deveria entregar ou não entrega dentro do prazo que deveria entregar. Isso é muito ruim.